Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje eu vou começar um pouquinho mais cedo, né, para dar tempo do pessoal começar a entrar. Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Olá, boa noite. Começando aqui um pouco mais cedo. Mais cedo, 5 minutinhos, só pra gente ir recepcionando vocês um pouco. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite, como é que você tá? Saudade de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre execução de Recife. Um beijo grande aí para Recife, viu? Ai, que bom. Vou falar com vocês também. É, Então, a ideia da live, eu que agradeço. Eu que agradeço aqui você acompanhando. Oi, Paula, tudo bem? Tudo jóia. Faz um tempinho que a gente não se vê, hein? Aqui estamos. Boa noite. A ideia da live é sempre a gente poder interagir um pouco, né? Essa ideia de fazer um pouco, de conversar ao vivo, é realmente para a gente poder conseguir essa interação. E hoje a gente sempre vem falando sobre planejamento, essa questão de você compartilhar o conhecimento, né? O compartilhamento de conhecimento é mais essa ideia realmente é algo meu, que eu gosto muito de fazer. Então, compartilhar, incentivar, na verdade, não é ideia que não é. Eu acredito que a gente compartilhando, tanto a gente recebe como também é, transmite e recebe de vocês, né? E Deus te abençoe. Nessa nova fase. Muito obrigada pro meu bebê. Tá vindo um bebê. Muito bem, vou ter um casalzinho, né? Já já, Ana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Muita saúde, né? Verdade. Com saúde a gente vai longe, né? A gente arregaça a manga, olha, e vamos que vamos. Saúde mesmo. Então, assim, a ideia de compartilhar o conhecimento é realmente para que possa incentivar, que a gente possa se incentivar, né? É algo que ninguém tira da gente, vai ser conhecimento, né? Todo mundo pode tirar alguma coisa, mas o conhecimento sempre vai com você. Então, assim, a ideia é que a gente possa conseguir incentivar que cada um busque ainda mais aprimoramento, né? É, na sua área e consiga realmente aí crescer cada vez mais. Né? Não só hoje a gente tem vários recursos, mas eu gosto muito da ideia de livros, né? Então, assim, também de leitura de livros, então incentivar essa questão da leitura também, quem puder. Às vezes a gente não consegue estar numa sala de aula, mas consegue ler, consegue é, estar lendo um livro sempre, né? Então, eu acredito que isso também é uma forma. Os livros são grande fonte de conhecimento muito importante, tá? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho hoje sobre execução, né? Porque muitas vezes a gente planeja, né? Planeja, tem várias ideias e acaba que nada sai do papel. Isso acontece não só na nossa vida pessoal e às vezes também nas empresas. Quantos planejamentos estratégicos não saem do papel, quantos planejamentos é, não, não evoluem, né? Às vezes, eu costumo dizer sempre aquela ideia, né? Nós temos a iniciativa, mas não temos a acabativa. Isso é o que acontece muitas vezes com os projetos, com os planos e com nossas ideias. Então a gente precisa realmente conseguir colocar isso em prática. Outra ideia, outro ponto que eu gosto de falar quando a gente fala em execução é que eu aprendi isso também, que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica querendo fazer tudo muito perfeito, bem aquela ideia de eficácia, de eficiência, né? A gente fica querendo fazer tudo muito perfeitinho e acaba que a gente não consegue finalizar o projeto, não consegue finalizar o que a gente tinha que planejar. Tem que agir. Isso mesmo, Jainon, e boa noite. Tudo bom, meu bem?
Muito bom ser aqui. Planejar e agir. Não adianta a gente só planejar e a gente não conseguir tirar isso realmente do papel, né? É aquela história. O que é esse desenvolvimento? Né? É realmente fazer o plano, é, e ter toda uma estratégia de execução, de como é que você vai dar sequência nesse projeto. A gente pode ter assim inúmeras ideias, mas se a gente não conseguir colocar isso em prática, se não conseguir colocar é, em andamento, de nada vale. E o pior é que quando a gente enxerga, muitas vezes a gente sabe o que acontece? A gente acaba não fazendo o que é importante, a gente acaba fazendo só o que é urgência, sabe aqueles, né, aquelas situações que aparecem no dia a dia, de, vamos dizer assim, de tudo que é urgente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aparecem vários problemas, você tem seu planejamento, você tem tudo certinho para executar e você acaba não executando porque apareceram diversas situações e você acabou fazendo o que era urgente e não fazendo o que era importante. Isso acontece muito no que é estratégico, né? No planejamento estratégico. A gente monta todas as estratégias, mas as empresas muitas vezes acabam trabalhando no operacional, nos problemas operacionais e não vão para a parte estratégica, assim como as empresas nós, né? Então a gente acaba não trabalhando no que a gente planejou nas nossas ações mais importantes, né? Então você pode fazer isso. Quantas vezes você deixou de fazer o que era importante e fez o que era urgente, né? O que apareceu para pagar. É o famoso: Oi, Débora, muito obrigada, tudo bem? Oi. Quantas vezes a gente deixou de fazer o que era importante e foi fazer o que era apagar o fogo, né? A urgência, apagar o fogo naquele momento. Né? Então, às vezes, a gente acaba deixando realmente isso de lado, isso acaba prejudicando. E quando a gente vai ver, quando a gente enxerga, o tempo já passou, você não conseguiu fechar o que você tinha planejado, e aí você começa a ter realmente, fica com aquele sentimento de frustração, e isso faz com que você desista muitas vezes do que você planejou, dos seus planos, né? Desista, muitas pessoas desistem dos sonhos, de vários planos que haviam feito por causa de realmente de situações onde foi-se aos poucos deixando de lado e não resolvendo. É bem o típico, né? A gente está chegando já no final do ano. Se a gente não conseguir fazer algo que a gente planejou, a gente vai ficar com aquela sensação de que não fez. Então é importante o seguinte: o que é que eu penso? Nessa história de planejamento que a gente já vem falando e de execução, primeiro é agir mesmo. E muitas vezes não ficar esperando muito, tem que estar perfeito aqui, esse pequeno detalhe, tem que agir. E às vezes o plano a gente vai, como a gente fala, vai acompanhando no decorrer da execução, né? Então, partir para execução e no decorrer dessa. Oi, Vânia, tudo bom? Beijo grande para você, viu? Então, no decorrer da execução, a gente começar a fase de acompanhamento. E aí a gente consegue realmente, vamos dizer assim, adotar uma cultura de execução, porque senão a gente só fica no que a gente planeja, né? Só no plano. Então, assim, é bem a questão muito parecida com essa coisa de estudo, né? Muitas pessoas começam, eu quero fazer uma faculdade, quero fazer uma pós. Ô, Ana, vamos lá. Eu quero fazer uma pós, eu quero isso. Põe no papel, planejou, agora executa. Vamos lá, vamos ver quanto é, como não é. Procura a universidade, ação, né? Eu começo a dizer, levanta da cadeira, vamos lá. Vamos ler, vamos estudar, veja quais são as oportunidades que podem surgir. Quando a gente começa a criar vamos dizer assim, essa roda da execução, essa cultura da execução, isso começa a girar, né? É como se fosse realmente uma manivela. Você começa a girar e aquilo vai entrando no seu ritmo, vai entrando no seu dia a dia, vai entrando no que você costuma fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil, né? Mas é o que é que tem que ser? Foco, tem que ter disciplina, e tem que ter atenção. Atenção para a gente não se perder no dia a dia, não se perder com realmente essa questão desses problemas que consomem o nosso
tempo, que consomem a nossa atenção, situações imprevistas, né? Os imprevistos acontecem. Eu mesma hoje tive inúmeros imprevistos. Podia não estar aqui fazendo até a live. Pensei algumas vezes, porque estava um pouquinho cansada, enfim. Mas por que não executar? Por que não estar aqui com vocês? É um prazer tão grande. E por que não fazer, né? Então, assim, a gente tem várias. Eu costumo dizer que a gente tem duas situaçõezinhas, né? Tem aquele anjinho do bem, também fica aquela coisa. Faço ou não faço, chego ou não chego, vou ou não vou. Tem que ir, vamos andar, vamos evoluir, vamos seguir em frente. Não adianta ficar parado, planejando e não agir, tá? Isso aí é o essencial na execução. Eu falo muito em inspirações da Alê, né? Que vocês, por que eu coloco inspirações? Porque eu acredito que sem uma inspiração, sem uma motivação, a gente acaba não tendo aquele tempero para o dia a dia, para os nossos, vamos dizer assim, as nossas execuções. Então, eu acredito muito que a inspiração realmente é importante. Mas você tem que agaçar a manga, né? Claro que o que fala de transpiração é essencial, mas sem a inspiração a gente não segue, né? Então, a gente precisa ter essa motivação no nosso dia a dia, mas que essa motivação ela consegue cada vez mais, a gente consegue aumentar quando a gente consegue é, executar um ponto, você cria um outro, poxa, eu consegui realizar isso aqui. Dá um sentimento de resultado, dá um sentimento de realização. É um sentimento de que você conseguiu fechar o que você planejou. Isso te dá um impulso para o próximo degrau, para o próximo plano, para a próxima ação. Então, assim, gente, quando a gente pensar, tiver ideias, e olha, o número de ideias que surgem no decorrer dessa execução. E outra coisa, execução, se você achar interessante, obrigada pelos likes aí, viu? Muito obrigada, Michele. Beijo, viu? Saudade de vocês. Quando você pensar em execução, você tem que pensar o seguinte: naquele momento que você está executando, as ideias também vão aparecer. São situações que podem mudar. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou com um plano. Naquele momento da execução, você viu que precisava alterar o rumo. Amigo, vamos alterar. O que importa é a gente seguir. Não adianta ficar realmente assim, seguir o plano, mas no decorrer da execução, acompanhar e se precisar alterar para chegar no resultado final de uma forma mais objetiva, de uma forma correta, no controle você viu que tinha alguma coisa que não ia dar certo, redireciona, organiza o rumo e vai, tá? Isso em execução a gente precisa ter em mente, que é realmente o controle do que você está fazendo. Então, sempre a gente fica assim, com esse dilema, né? Surgiu um problema, surgiu uma situação, vamos em frente, né? Vamos em frente, a gente não precisa estar realmente com um problema e não solucionar. Eu costumo dizer que todo problema tem, se não existisse solução, não era problema, né? Em cálculo, quando a gente trabalha com cálculo, todo problema tem solução. Não tem isso. Tudo tem solução. Então, vamos em frente, tá? Então, assim, sempre a gente tem isso, tem esse momento, né? Então, pensar no seguinte: execução. A gente pode ter inúmeras ideias, mas se a gente não conseguir colocar em prática, de nada vai adiantar. Então, aqui foi ótimo, sempre conversar com vocês é muito bom. A ideia sempre é compartilhar um pouco desse conhecimento, incentivar, inspirar, motivar e receber o compartilhamento de vocês também, né? É muito bom aqui o aprendizado. Então, assim, pelo menos é algo que eu nunca vou me cansar de buscar, é aprender cada vez mais. Eu acho que quanto mais eu busco esse aprendizado, mais eu tenho certeza que preciso aprender mais. Né? A gente precisa aprender cada dia mais mesmo. Então, por favor, não deixem de ler. A leitura é importantíssima. Peguem um livro hoje, execute de repente essa ideia, toma uma ação para você e vamos em frente, gente. Não adianta ficar só realmente no. E sabe o que acontece quando a gente não consegue executar? A gente planeja,
não executa porque apareceram problemas, e aí a gente vem para as lamentações, né? Para as reclamações, para arrumando, colocando a responsabilidade em várias pessoas, em outras pessoas, porque você não executou. Olha, a responsabilidade é nossa, né? É minha. Se eu deixei de fazer determinada situação, a responsabilidade é minha. Isso a gente precisa ter em mente também na execução. A responsabilidade é só sua, não é de outra pessoa. Então, não é porque algo não foi feito, alguma coisa, porque realmente foi você. Então, é responsabilidade sua de não ter executado, de não ter terminado sua faculdade, de não ter terminado seu curso de inglês, de não ter chegado até lá. Não é responsabilidade da sua família, do seu filho, do seu esposo. É sua, tá? Então, vamos em frente. Falei aqui como esposa, né? Mas é nossa, né? A gente precisa ter isso em mente também. Então, número 1, foco. Número 2, disciplina. E número 3, atenção. Atenção para não se perder no meio do caminho. Tá bom? Então, foco, disciplina e atenção estratégica. Essa atenção estratégica que eu falo é você não deixar os problemas do dia a dia consumirem o seu espaço de execução do seu planejamento. Tá bom? Então, uma boa noite, foco, disciplina e atenção estratégica, tá? Não deixe nada. Beijo, Rony. Beijão pra você também. Tá? Obrigada e até a próxima. E vamos compartilhando. Nos próximos dias a gente pode conversar também sobre continuar conversando um pouco. Obrigada, Ana, sobre a execução, mas a gente vai ter um tema, né? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre realmente essa questão de. Oi, ainda obrigada. Essa questão de planos, né? A gente fica chegando no final do ano, os objetivos traçados, a gente pode ver um tema. Podem sugerir também, tá? Podem sugerir temas interessantes aí pra gente, ligados a vendas, marketing, que aí a gente vai estudar um pouquinho para deixar para vocês alguns insights, tá bom? Beijo para todos.